Boa noite, meus irmãos e irmãs, meus queridos e amados, né, de todo o Brasil e de todo o mundo. Um abraço para os nossos servos no mundo inteiro, os servos do Senhor. Um abraço para, grandiosamente, lá para todos os pastores na África, Moçambique, para todos os obreiros, obreiras, África, Moçambique. Um abraço maravilhoso, carinhosamente, para o pastor Zacarias, né, o pastor Paulino, o bispo Chico Alfêndega, que pertence a esse ministério, Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, lá na África, Moçambique. Lá na África, Moçambique. Seus queridos e amados irmãos, vamos orar para os nossos irmãos lá na África, para aquela doença que está lá espalhando, o ebola, que não tem cura e nem remédios. Já está muita gente internada e muita gente já faleceu. Os nossos pêsamos para os nossos irmãos do Moçambique que perderam os seus entes queridos por essa doença, por essa pestilência, porque, meus irmãos e meus amados, vamos olhar para a África lá com essa doença, vamos orar por eles, meus irmãos aqui no Brasil e em todo o mundo, porque isso pode chegar, atravessar fronteiras e chegar até as nossas portas. Não se esqueçam disso. Olha o que a Covid-19 fez e ainda está fazendo em todos os lugares no mundo. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, lá também na Nigéria, perseguição cristã, né? Muitos cristãos, seguidores de Cristo, estão sofrendo lá, estão morrendo, apanhando para negar a sua fé, né? Meu Pai, vamos orar por eles também, vamos orar por todas as pessoas aqui também no Brasil que está precisando de orações, precisando lá na Ucrânia, né, em todos os lugares que tem guerra, por causa da violência, não só nas guerras, mas nas violências nas nossas cidades também, né, contra as crianças, a violência contra as mulheres, né, contra os idosos, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus para que nos dê força para suportar e que Ele abranda esses acontecimentos em nossas vidas, porque só Ele pode abrandar os acontecimentos ruins da nossa vida, nos trazendo paz e saúde para todos nós. E um feliz sábado para todos vocês aí que estão agora e que vão assistir agora esse culto em casa, que o Senhor me dá licença, o Senhor me dê licença para entrar aí na sua casa e levar a palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que na palavra de Deus, nos mandamentos, diz que o dia do sábado é o dia do Senhor, é o sábado. E nós sabemos que não é o primeiro dia da semana, que é domingo, e domingo quer dizer dia de sol, né? Bem, meus irmãos e minhas irmãs, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos pegar aqui, vamos cantar aqui um hino da harpa cristã, né? Um hino da harpa cristã, né? É o hino 51 da harpa cristã, né? Vamos cantar ele, vamos louvar ao Senhor e adorar esse Senhor nesse dia de sábado maravilhoso que começa na sexta-feira, porque nós sabemos que na Bíblia diz que um dia começa com o sol e termina com o sol indo embora, né? E o outro dia se começa. Essa está na palavra de Deus, né? E vamos cantar aqui, vamos louvar a Deus, né? Com o hino da harpa, o hino 51. Sejam bem-vindos, meus amados. Sejam bem-vindos, meus queridos e amados irmãos em todos os lugares do mundo, né? Um abraço para todos, né? E vamos começar o nosso culto já com este hino maravilhoso da harpa cristã. Ó, minha alma, sem demora, ergue-te para entoar os louvores do teu Cristo. Seu nome celebra para remir-te, sua vida ele quis dar, minhas condições tão triste. Conheceu meu Salvador,
que todos os céus desceu à terra para ser meu Redentor. Oh, quão grande, oh, quão grande é o amor de meu Senhor, condenado injustamente. Que podia eu fazer dessa pena para me livrar-me? O perdão para merecer os seus sangues que Jesus por mim verter. Com os meus crimes carregado lá na cruz, meu lugar foi Jesus crucificado. Meu lugar foi Jesus crucificado. A minha alma para salvar, vinde todos, já comigo adorar. A minha alma para salvar, vinde todos, já comigo adorar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda majestade. Ó, grande é o seu reino, grande é o seu poder, grande é a sua glória. Ó, Senhor Jeová, que o Senhor, meu Pai, receba esse culto, receba essa adoração, receba esses louvores, que o Senhor, meu Pai, é o único que merece e temos que adorar o Senhor, porque o Senhor é o único verdadeiro Criador de todas as coisas, e temos que lhe adorar, temos que glorificar. Aleluias, aleluias, glórias e glórias ao Senhor Deus Jeová. Ó, amém e graças a Deus. Bem, meus irmãos e meus queridos amados, né? Nós vamos agora entrar aqui na palavra de Deus, né? Pega a sua Bíblia aí de papel, pega a sua Bíblia aí de celular, tá? Pega um caderno, escreve aí os versículos, os capítulos que vão ser falados, para que você possa ver a veracidade da palavra de Deus na sua Bíblia. E nós temos aqui hoje um tema: as lições de um centurião para nós. E vamos ler aqui uma introdução para nós começarmos a revelar os mistérios da palavra do Senhor para as nossas vidas. Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. A fé é muito importante na vida de todos nós, principalmente na vida dos seguidores de Jesus. É por isso que em Mateus, capítulo 17, versículo 20, ele se diz: se tiveres fé como um grão de mostarda. E Jesus, nessa mesma passagem, ele tem razão, porque por qualquer motivo nós deixamos a fé de lado e pensamos que podemos resolver tudo. E não é assim que funciona. A fé, ela pode remover montanhas em nossas vidas. Um outro exemplo é da mulher que tinha 12 anos do fluxo de sangue. Ela foi até Jesus e só tocou em uma ponta das vestes de Jesus e ficou curada. Podemos ver isso, né? Lá em Marcos, capítulo 5, do versículos 25 ao 24. Bem, meus irmãos,
Às vezes, realmente, por qualquer motivo, nós deixamos a nossa fé de lado. E como eu disse ali na introdução, pensamos que podemos resolver tudo do nosso jeito e pelos nossos pensamentos, lutando com as nossas forças e com os nossos braços. Mas não é assim que funciona. Às vezes podemos ter, sim, pequenas vitórias, mas não grandiosas vitórias, porque nós deixamos a fé de lado. E quando nós deixamos a fé de lado, nós deixamos o autor e o consumidor da fé, que é Jesus Cristo. Porque ele também passou por todos os problemas aqui na terra. Ele passou e ele conhece cada caminho para nos ajudar nos nossos problemas. Por isso, nós vamos ver hoje, né, as lições que o centurião de Cafarnaum deixou para mim e para vocês. Vamos abrir o nosso livro sagrado em Mateus capítulo 8. A partir do versículo 5 ao versículo 10. Vamos ler aqui e acompanhar a leitura, você que está em casa e você que vai ver depois que esse culto em casa acabar. Preste bem atenção. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, meu Criador, jaz em casas, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vá, e ele vá. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, fazes isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Bem, meus irmãos, então aqui nós vamos ver já a primeira lição que o centurião de Cafarnaum deixou para mim e para você. E a primeira lição é essa: que ele era inferior a Jesus soberano. E isso a gente pode ver isso no versículo 8. E porque ele disse aqui no versículo 8, olha só: E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Mas disse somente o Senhor, uma palavra e o meu criado salvará. O centurião ali, ele reconheceu que ele era inferior ao Senhor Jesus. Que ele não era digno de receber o Senhor Jesus dentro da sua casa. Muitas das vezes, aliás, vou colocar aqui, dentro dessa lição, primeira lição, vou colocar aqui. Nós não somos dignos de receber Jesus. Nós não somos dignos de receber o Espírito Santo. Nós somos um cano sujo, cheio de sujeiras, cheio de pecados dentro de nós.
dentro de nós. Mas Jesus, ele é tão poderoso, o Espírito dele é tão poderoso, que ele vem dentro de nós e vai nos limpando a cada dia, a cada entrega a ele. Mas nenhum de nós somos dignos de Jesus. Nenhum de nós somos dignos que Jesus entre em nossa casa ou dentro dessa casca cheia de defeitos, cheias de pecado. Mas pela graça, ele faz isso por nós. E ele morreu por nós. E ele doou para nós o Espírito Santo para nos convencer do pecado e convencer ao mundo de pecados. De pecados. E ainda, né? E ainda ele faz muito mais pela gente. Ele faz muito mais. E às vezes a gente somos ingratos a ele. Achamos que ele faz pouco ainda. Não. Ele faz até muito. Nós é que somos ingratos em não reconhecer aquilo que ele faz para nós todos os dias. Todos os dias. E nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Não é porque ele faz um milagre, não. Não é porque ele cuida de nós, não. Nós temos que agradecer ao Senhor Jesus todos os dias, porque ele nos aceita como nós somos, pecadores. Pecadores. Por isso, diz o centurião, e o centurião dá uma lição, essa primeira lição para nós. Nós temos que entender que nós não somos superior ao Senhor Jesus. E muitos pregadoras, pregadoras neste mundo se acham superior ao Senhor Jesus. Mas esqueceram que é Jesus que tirou eles do lamaçal e colocou eles em cima de um altar. Se eles têm hoje a sabedoria de pregar, claro, do jeito deles, essa sabedoria de pregar a palavra não vem de mim, vem dele e através do Espírito. E tem homens e mulheres que se acham superior a Jesus. É uma heresia o que eles fazem. É um pecado o que eles fazem. É uma ingratidão com o Senhor Jesus, que sangrou por cada um de nós. Que sangrou por cada um de nós. Então é uma ingratidão que esses pastores, as pastoras, esses homens fazem aí, nesse altar, achando que são superior ao Senhor, mas não são. E aí, aqui está essa primeira lição que o centurião deixou para mim e para todos nós. Ele não se sentia digno de Jesus entrar na sua casa. E ele nem era cristão. Ele nem era cristão. E aí vem aqui para nós agora a segunda lição. Que o centurião nos dá a compaixão com o próximo. Podemos ver isso no versículo 5 e 6 desse capítulo que estamos lendo, quando ali estava praticando o quê? O mandamento que nos ensina em Mateus capítulo 23, versículo 39. Jesus ensina a amar ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. E ele ali já estava praticando, sem ele saber que Jesus daria esse mandamento para nós. Daria esse mandamento para nós. Porque Jesus deixou esse mandamento para nós. Porque Jesus, ele não faz acepções de pessoas, seja de qualquer etnia,
seja pobre, seja rico, negros, brancos, capuços, mulatos, japoneses, seja quem for, de qual etnia você pertence, ele não faz acepções de pessoas. Mas, na maioria das igrejas e entre os cristãos existe o preconceito, o racismo, existe, certo? As acepções de pessoas, quando essas pessoas, às vezes, elas são semi-analfabetas, não sabem ler, não sabem escrever, são gordas, ou porque são velhos, já estão com uma idade avançada, ou porque são pobres financeiramente. Existe, sim, dentro do nosso mundo cristão, existe. E aqui, esse centurião, ele deixou aqui, ele poderia nem ligar, vamos ver isso mais para frente, ele não poderia nem ligar para o seu criado. E aí existia também as acepções de pessoas na época de Jesus, nos apóstolos, os fariseus e outros mais, até entre os apóstolos existia, porque lá em Atos capítulo 10, versículo 11, né, a 13, tem lá que Jesus desce ali aquele lençol de animais imundos para que Pedro, ali em cima daquele terraço, né, ele olhasse para aquilo e ele fala para Jesus que nunca tinha colocado coisa imunda na sua boca, né? Mas ali Jesus estava dando uma lição para ele de outras coisas, certo? Porque ele fazia acepções, achava que era só o povo de Israel e eles que poderiam ter a palavra, poderiam estar com Jesus e não poderia levar aos gentios, né? E aí Jesus mostra para ele isso. E aí, ali em Cesareia, tinha um alto oficial do exército romano, Cornélio, que recebeu a visita de um anjo de um próprio Jesus. Ele fazia, esmolava, e não era nem cristão, mas tinha conhecimento, tinha resiliência, tinha ali uma fé. E ali, Jesus disse para Pedro, o anjo falou para Cornélio que mandasse chamar Pedro. Pedro relutou aí, mas foi. Chegando lá, Pedro viu, né, encontrou pessoas que não eram cristãs, mas sabiam da história de Jesus, né, sabia das histórias que espalhou pelo mundo inteiro. E ali ele viu que ele não podia fazer acepção de pessoas, porque Jesus disse que o amor dele era para todos, até para os gentios, gregos, japoneses, franceses, europeus, índios. Ele disse isso. E aí Pedro ali pregou para aquelas pessoas. Pregou e batizou várias pessoas ali em Cesareia, na casa de Cornélio. E até o próprio Cornélio. Às vezes, pessoas que não seguem Cristo, às vezes pessoas que não são cristãos, podem até não saber, mas tem muito mais fé do que nós, muito mais amor do que nós, muita mais consideração com o próximo do que nós, que somos cristãos, A terceira lição, reconhecer a autoridade de Jesus, porque ele também era um homem de autoridade. E podemos ver isso também quando Abraão reconhece a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. Ele oferece o dízimo, né? Isso nós podemos ver ali no capítulo de Gênesis 14, do 18 ao 20. O pai das nações reconheceu o sacerdócio maior em Melquisedeque. A história de Melquisedeque não é contada na Bíblia. Por A ou por B, ou por Deus, ou pelo homem, foi retirada, foi escondida. Mas
o sacerdócio Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque existia antes do sacerdócio levítico. Do sacerdócio levítico. É um sacerdócio muito mais antigo do que o sacerdócio levítico. Muito antes, às vezes, até mesmo, certo? Da nação de Israel. Já existia o sacerdócio de Melquisedeque. Tanto é que Deus disse que Jesus seria do sacerdócio segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Não é o segundo sacerdócio levítico. Porque o sacerdócio levítico tinha também as suas falhas. Você vê como é que o sacerdócio de Melquisedeque era um sacerdócio bem mais antigo do que o do Levítico. Do Levítico. Né? E aí a quarta lição. O centurião agindo como um bom samaritano. No capítulo de Lucas 10, 25, aonde fala, até o 37, fala do bom samaritano. E ele podia deixar o seu servo doente, sendo um homem poderoso, colocar outro servo em seu lugar. E nós nem sempre agimos como um bom samaritano. Passamos pelas pessoas nas ruas, vimos que estão em suas enfermidades espiritualmente e, às vezes, fisicamente, e não falamos nenhum Deus abençoe. Nenhum Deus abençoe. E que cristãos são esses que passam pelas pessoas e não falam um Deus abençoe para aquele que está deitado na calçada, aquele que está ali mendigando, está ali enfermo espiritualmente, está ali enfermo fisicamente, não oferece nem um copo d'água, um café, não oferece nada, passa e vai embora. Quando não tem dinheiro, não tem condições, tudo bem, a gente entende, mas às vezes você tem condições de dar uma água, de dar um almoço, de dar uma comida para aquela pessoa. É claro que eles pedem dinheiro, nós sabemos que é para droga, mas pode falar para a pessoa, olha, dinheiro eu não dou, mas eu te pago um café, eu te pago um lanche, eu te pago uma água. E fazer ali uma oração, não precisa ser longa. É só falar, Deus te abençoe, porque já é uma oração. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar aquela pessoa através da sua boca, porque a sua boca, Deus usa o poder dele de abençoar as pessoas. Você que é cristão aí. E você não faz isso. E você não faz isso. E você não faz isso. Né? E nós podemos ver aqui, ó, a quinta lição do centurião. Está no versículo 10. Como um que não era israelita, né? Que não era israelita, nem cristão, tinha mais fé que os próprios israelitas. Que os próprios israelitas. E podemos comparar isso quando Jesus disse aos apóstolos, os homens de pouca fé, está no capítulo 8 mesmo de Mateus, no versículo 26 e 29, e logo depois do episódio com o centurião, que mostrou tamanha fé. E aí, olha aqui, no versículo 26 e 26, disse que, olha, foi no episódio da tempestade, e diz aqui, olha só, ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? E então levantou Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. 27. E aquele homens se maravilharam, dizendo que homem é este que até os ventos, o mar lhe obedece. Você vê, depois, olha só como é que Jesus tinha razão. Depois do episódio com o centurião. Ele disse isso. E logo após isso, eles foram para o barco. Jesus não foi. Não, Jesus estava no barco, eles foram, Jesus estava dormindo, e eles com medo de se afogar e o barco virar
ali no Mar da Galileia, né? E aí Jesus levanta e diz isso para eles. Pedro, quando pediu para ir nas águas, Jesus disse para ele que ele tinha pouca fé. E isso acontece comigo, às vezes, acontece com você também. Por algum problema, por alguma coisa, a gente deixa a fé de lado, deixa Jesus de lado, recusa a ajuda dele. E às vezes a gente não consegue caminhar, porque a fé, ela é tudo na nossa vida. A fé é tudo na nossa vida. E essas são as 5 lições que o centurião deixou para nós. E uma delas é a mais importante da vida, de tudo. Fé. Porque sem fé, a gente não faz nada, a gente não consegue nada e não vai a lugar nenhum na vida. Então a fé, ela é que rege a nossa vida espiritual e a nossa vida com Cristo Jesus. Com Cristo. E olha só, saindo um pouquinho aqui do centurião, né? Nós podemos ver as maravilhas que Deus fez aqui, que Jesus fez aqui, os seus milagres, através da fé das pessoas, certo? E uma que nos chama a atenção, certo? É essa aqui, ó. Quer ver? Vamos, cadê? Deixa eu ver aqui. Ali. É a do... Aí no versículo 8, aqui em cima, aqui, né? É logo no primeiro, no capítulo 8, é do leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode-se tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo: quero ser limpo. E logo limpou e purificou da lepra. E disse-lhe Jesus então: olha, não digas a alguém, mas vá e mostre-te ao sacerdote e repreende e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus aqui deve ter perguntado para eles, como muitas vezes a gente viu Jesus perguntar antes, né? Creia que eu posso lhe curar? E muitos responderam: sim. E você? E eu? Jesus, o Senhor pode me curar? Eu creio que sim. E você? Crê que Ele pode te curar? Se você crer, receba essa palavra aí agora. Pega ela, as lições do centurião agora, e traz para a sua vida. E eu te garanto que algo de extraordinário vai mudar na sua vida. Na minha mudou. Na minha mudou. Eu não deixo a minha fé abalar mais por qualquer coisa. Porque na minha, ela mudou. Não é do meu jeito. É do jeito dele. Porque eu estou aqui para servir. E não para ser servido. Eu estou aqui para viver a vida de Jesus. E não a minha vida. Estou nesse mundo de passagem. Então eu tenho que praticar a palavra dele. Na minha vida, na minha família e para os outros. Não adianta só falar que é cristão. Tem que praticar o que Jesus ensinou para mim e para você. Como ele deixou bem claro para nós. Ides e fazeis discípulos. Como ele deixou o mandamento: amar a ti, amar ao próximo como a ti mesmo. É o segundo maior mandamento que ele deixou. E vocês sabem disso. E muitos de nós, às vezes, não praticamos esse amor, essa compaixão, nem com os nossos familiares dentro de casa.
Então, se isso acontece com você, temos que nos corrigir. Porque o amor de Cristo, ele é extensivo a nós, os seus seguidores, quando nós praticamos o amor dele a outras pessoas. Aí as pessoas vão ver em você e em mim o pequeno Cristo, através do Espírito Santo. O testemunho de Cristo na minha vida e na sua vida, quando nós praticamos o amor de Cristo com outras pessoas. Com outras pessoas. Meus irmãos, desculpa porque eu esqueci de abaixar as notificações do WhatsApp. Me perdoam por isso. Não vai se repetir. Tá? E aí nós vamos chegar aqui a uma conclusão. É por isso que temos que exercitar todos os dias a nossa fé em Jesus, independente da situação, porque Ele tem todo o poder para nos ajudar em qualquer situação da nossa vida. E eu apelo a você a uma coisa. O apelo, nós, os cristãos, temos essa obrigação. E então, meus irmãos, vamos juntos, ter mais fé em Deus, Jesus, e praticar o amor dele com o próximo. Esse é o apelo de Jesus para mim e para você, meu irmão. Bem, meus irmãos, nós vamos ficando aqui com mais um culto em casa, com mais um culto de adoração. Obrigado àquele que esteve conosco até esse momento. Obrigado àqueles que vão assistir depois. Passe a palavra de Deus adiante. Como eu disse e falo sempre, a gente não quer dinheiro, a gente não quer fama, a gente não quer like, a gente não quer nada disso. A gente quer que você compartilhe, seja um missionário, levando essa palavra a outras pessoas, do mesmo modo que você ganhou de graça, você tem que dar de graça. Como nós recebemos dele de graça, nós temos que dar para as pessoas de graça. Seja um missionário aí da sua casa. Repartilhe a palavra de Deus, porque pessoas neste mundo estão pensando em se suicidar, se matar, se drogar, se prostituir, beber, mentir. Famílias que estão desestruturadas e precisam ser restauradas. Faça isso. Faça isso, meu irmão. Tenho certeza que você vai ter grandes recompensas de Jesus na sua vida quando você compartilha a palavra dele com outras pessoas. Você está adorando Jeová e você está praticando o amor de Cristo com outras pessoas. Não fique só para você. Bem, meus irmãos, vamos ficando por aqui e até quarta-feira, né, no culto de libertação aí na sua casa. Eu vou dar até um spoiler aqui agora para vocês. Você está doente enfermamente? Você está doente fisicamente? Você crê que Jesus pode curar? Crê? Então venha. Venha assistir conosco, né, lá no Facebook, na minha página, lá no Facebook, tá? Quarta-feira, às 15 horas, o culto de libertação das enfermidades espirituais e físicas. Senhor, nosso Deus, Pai Salvador, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui juntos, levando a sua palavra para outras pessoas, levando o seu amor a outras pessoas, mostrando para eles que existe um Deus acima de nós, que quer nos ajudar a nos livrar de todas as tentações, de todos os problemas. Mas para isso, nós precisamos ter fé nele. Amados e queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês e que Deus abençoe todos vocês. Amém. E graças a Deus. Obrigado a todos que estiveram comigo agora e vão ver depois. Fiquem em paz. Que Deus abençoe vocês.